Bom dia, meus queridos. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. É muito bom estarmos reunidos aqui nesta manhã de domingo, aqui na nossa Escola Bíblica Dominical, para mais um momento de reflexão na palavra do Senhor. Na semana passada nós falamos aqui a respeito do dízimo, a história, como começou, e o tema foi se o dízimo é correto nos tempos atuais. Hoje nós vamos dar continuidade também nesse assunto entre dízimos e ofertas, mostrando muito bem também essa parte depois da vinda de Jesus Cristo. Por acaso Jesus Cristo condenou o dízimo? E os apóstolos, quando começaram a grande caminhada da instauração das igrejas, também eles combateram o dízimo? O que é que a palavra do Senhor fala a esse respeito? Então, dando continuidade ao tema passado, foi de interesse de muitos, principalmente fora da igreja, a perguntarem a esse respeito. Nós vamos dar continuidade um pouco a isso aqui para dar uma explicação melhor. É um momento de discussão, um momento de reflexão sobre o que as Escrituras falam a esse respeito. E como todo começo, vamos aqui dar início orando ao Senhor e agradecendo a Ele pela oportunidade que Ele está nos dando de estudarmos a Sua palavra. Bem. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, te agradecemos, Senhor, por este dia, te agradecemos pela vida e te agradecemos, Senhor, pela presença dessas pessoas aqui e também esses que estão em casa, que estão nos acompanhando. Pedimos a Tua bênção, Senhor, para todos e também que essa bênção se estenda aos seus familiares. E que a Tua palavra possa ser sempre luz aos nossos pés, luz aos nossos caminhos, para que possamos andar conforme a Tua vontade. Pedimos a Tua bênção, Senhor, e em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, como nós vimos, a história onde começou o dízimo, Abraão foi o homem escolhido por Deus, onde Deus faz: olha, Abraão, sai da terra, no meio da tua parentela, porque eu vou te enviar para uma terra prometida. E a partir de Abraão, nós vimos o que foi que Deus falou com ele. Olha, Abraão, eu abençoarei toda a tua descendência, e todas as famílias da terra serão abençoadas por teu intermédio. E a partir daí, Abraão recebeu de Deus aquela ordem direta de ensinar, passar o ensinamento de quem era o verdadeiro Deus, e que seu povo adorassem a esse Deus único e verdadeiro, Criador de todas as coisas. E assim aconteceu. Abraão começa a sua jornada, passa por um momento de experiência com Deus, como nós vimos. Depois a preocupação de Abraão era porque ele não tinha nenhum herdeiro, mas o Deus do impossível, que prometeu a ele uma grande geração, cumpriu com sua palavra. Para o homem era impossível, porque Abraão já estava com a idade muito avançada, tanto ele como a sua esposa, mas Deus falou que daria e deu, e concedeu a ele esta graça. E o fez ele bem fecundo, e assim ele teve, a partir do seu filho Isaque, começa a estender-se a bênção do Senhor. E Isaque teve 2 filhos, imediato. O primeiro foi o Esaú, que nós falamos. O segundo foi o Jacó.
mas a promessa vem para Jacó. E bem lá na frente, Jacó, com aquele encontro com Deus ali, aquela briga ali com o anjo, é trocado o seu nome. E ele passa a ser chamado Israel. E da sua descendência vem as 12 tribos, e o dízimo foi lei de Moisés. Deus chama Moisés ao monte Sinai e fala: olhe, diz ao povo, passa isso ao povo, que este povo vai contribuir com o dízimo para a tribo de Levi. Ou seja, quem é a formação já do povo de Israel? São os descendentes diretos do neto de Abraão. E as 12 tribos são formadas. E essas 12 tribos formadas, uma tribo ficou responsável para fazer toda a parte cerimonial. E como eles iam ocupar todo o seu tempo com essas atividades, não iam poder trabalhar na lavoura, nem fazer a colheita, e eram para ser sustentados com o dízimo. Mas também não ficaram de fora, porque Deus mandou dizer, aos levitas, que são esses encarregados, eles vão dar o dízimo do dízimo também. Então se observe que isso é uma ordem direta de Deus, que Deus manda que Abraão fale com o seu povo. Então, nós vimos aqui, quem ordenou o dízimo? Deus. Para quem foi o dízimo? Foram para todos? Não. Para o povo de Deus. Os descendentes de Abraão. Esse era o povo que Deus escolheu para ser os seus representantes, e todos os demais deveriam olhar para aquele povo como um povo diferenciado. Era o povo escolhido por Deus, que Deus amava e que ia adorar só Ele. Mas, meus queridos, povo é povo. E quando o pecado entrou no mundo, entrou para todos. E esse povo não foi correto com Deus e sofreu várias consequências devido à sua desobediência. E por causa disso, foram levados presos ao cativeiro. E quando foram retornando depois, devido também ao seu afastamento, ficar nessa diáspora, muitos até esqueceram este compromisso que tinham com a palavra do Senhor. Então aparece aí, como último profeta no Antigo Testamento, Malaquias. Malaquias dá aquela advertência a eles: olha, o Senhor dos Exércitos, o nosso Deus, nos deu uma ordem. E está registrado lá em Malaquias, capítulo 3, versículos de 8 a 10. No versículo 10, por exemplo: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E as pessoas, quando ele falou isso aqui, muitos falam assim, mantimentos, aquilo ali, e Jesus fala: olha, vocês me roubaram, se vocês não estão trazendo, vocês estão roubando a Deus. E isso é um chamado de alerta. E como nós falamos aqui, essas palavras de Malaquias foi para a segunda geração do povo que estava retornando do cativeiro. E nesse período, chamado período intertestamentário, entre a passagem do Antigo Testamento e o Novo Testamento, Deus ficou uns 400 anos sem mandar falar com o povo. Acaba esse período, muitas coisas vão acontecendo, vem o nascimento de Jesus Cristo. E agora, na fase do nascimento de Jesus Cristo, essa nova era, o Cordeiro Prometido, Jesus Cristo vem, cresce como criança, é apresentado ao templo, cumpre tudo que estava na lei, e na sua idade de 30 anos, Jesus Cristo começa a pregar o Evangelho, a fazer a sua missão, o motivo o qual ele veio. Ele começa a testificar do Pai, explicar e dizer que as Escrituras, isso aqui realmente é a vontade de Deus, é a palavra de Deus. E nesse procedimento que Jesus Cristo vem, começa a pregar, falar sobre o Pai, e toda a autoridade foi lhe dada nos céus e na terra, ele não agradou a muitos, principalmente aqueles que ocupavam
cargos eclesiásticos. O que Jesus falava feria eles, porque eles usavam a religião, muitas vezes, como pretexto para tirar proveito próprio. E Jesus Cristo combateu os fariseus, muito de perto, bateu de frente com eles, e isso causou um mal-estar, e sempre procuravam situações para tentar pegar Jesus em alguma situação para condená-lo, falar, olha, ele está blasfemando, ele não é filho de Deus. E tiveram todas as tentativas, mas todas as vezes perderam feio. E Jesus era o Filho de Deus. Antes das palavras saírem da boca deles, Jesus já sabia o que eles iam perguntar. E Jesus Cristo combatia com a palavra. E Jesus Cristo veio para o seu ministério, pregou sobre o Pai, e por causa desse compromisso dele com o Pai, ele foi levado à cruz do Calvário. Foi levado ao julgamento falso, acusado daquilo que não fez, e foi levado à cruz. Ele não foi uma vítima, um mártir. Tudo aquilo já estava programado. Era necessário que fosse pago com sangue a desobediência do homem. Lá quando no paraíso, Adão e Eva, os dois desobedecem à ordem do Senhor, quebram a aliança com o Senhor, eles teriam que morrer. E pela sua bondade e misericórdia, o Deus Todo-Poderoso deu o seu Filho único para que em nosso lugar, naquela cruz, padecesse por todos nós. Foi uma morte vicária, foi uma morte substitutiva. Em nosso lugar, ele pagou por tudo. E naquela cruz, tudo foi consumado. Jesus é morto, mas ao terceiro dia, ele ressuscita, fica no meio ainda dos seus, e depois ele retorna aos céus. E deixou uma grande missão. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. E o que foi que Jesus Cristo fez? Jesus Cristo instituiu a igreja. E muitos podem falar, sim, mas no Antigo Testamento não fala que tem um templo? Sim, tinha um templo para a adoração. Tinha um templo onde as pessoas iam até esse templo, certo? Levando as suas oferendas ali, os animais, para que fossem imolados no seu lugar, para dar o quê? Cobrir os seus pecados. Mas aquilo tudo era uma preparação desse povo de Deus para o verdadeiro Cordeiro, que era Jesus Cristo. E Jesus Cristo veio. Ele foi o Cordeiro perfeito, que foi entregue nas mãos dos pecadores para ser morto, derramar o seu sangue e não mais encobrir o pecado, mas acabar de vez, neutralizar. Antes de Jesus Cristo ser levado à cruz do Calvário, na última ceia da Páscoa, quando ele pega o pão e parte e fala, isto é o meu corpo, que é dado em favor de vós. Ali ele falou, a partir de agora, acabou-se o ritual de ter que matar o cordeiro para encobrir os pecados, porque eu sou o verdadeiro cordeiro que serei entregue nas mãos dos pecadores, para que de uma vez por toda isso seja encerrado. Então Jesus Cristo, naquele momento da ceia, quando ele institui a ceia, isso está registrado em Mateus, também, 6, que ele fala, quando ele fala a última ceia dele, quando ele chega naquele momento, que ele faz a ceia do Senhor, e ele pega, isto é o meu corpo que estarei em favor de vós, e pega também o cálice e fala, bebei deles todos, fazei isso em memória de mim, isto é o sangue meu sangue derramado, isto aqui vai ser a nova aliança. Ali acabou todo esse procedimento de ter que matar o cordeiro na época da Páscoa,
certo, para encobrir os seus pecados. A partir dali, agora, Jesus Cristo, o verdadeiro Cordeiro, derramará o seu sangue em favor de nós. E ele fala, e todas as vezes que você fizer isto, lembre-se desse sacrifício que eu fiz por vocês. E vocês farão isso até que eu volte para pegar a minha igreja. Essa é a ordem dele, que ele deixe esse sacramento, a Santa Ceia. E o que tem a ver o dízimo com isso? Jesus Cristo abre a porta, abre a igreja, e ele veio para os seus. Está registrado lá em João, capítulo 1, versículo 12. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. E para todos os que creram nele, receberam, foi-lhe dado o poder de serem filhos de Deus. Então, o que é a igreja agora? Ele veio para aquela descendência de Abraão, e o próprio Jesus era dessa descendência, como está registrado lá em Mateus, capítulo 1, versículo 1, está escrito lá o seguinte, olha, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ele também, Jesus, é da linhagem também de Abraão. Faz parte da família. Então, Jesus Cristo aqui, ele veio para os seus, e João está dizendo, como esses seus não receberam, recusaram, ele agora abriu as portas para os que eram chamados de estrangeiros, não fazia parte desse povo. Eu, você que aí está nos vendo também. Então, nós agora podemos fazer parte, desde que todo aquele que confessar perante os homens que Cristo é Senhor, é filho de Deus, porque essas palavras não vêm prova de ninguém, é porque a ação do Espírito Santo está sobre o que assim fala. E a partir daí, se nós recebemos a bênção de sermos filhos de Deus, passamos agora a fazer parte de quem? Do povo de Deus. Então o problema do dízimo não era problema para aquele povo já escolhido, eles sabiam que tinham que dizimar, porque isso era passado de pai para filho. Era comum. Mas nós que éramos de fora e estamos entrando, tudo é novo. E vamos ter que aprender. Então aí vem um aprendizado. E o dízimo faz parte de uma ordenança direta de Deus. Então o dízimo está fora. Se muitos falam, no Novo Testamento estamos na graça, não estamos mais baixo da lei, então a graça só serve para você ser salvo e não para ter responsabilidades. No momento que qualquer um recebe algo, é abençoado, também surgem as obrigações. E assim é em qualquer fase. Se você não tem uma casa e compra uma casa, você vai ter obrigação agora. Você vai dar manutenção, senão a casa vai cair. Você vai pagar o IPTU, né? Não pode deixar de pagar os impostos. Não tem um carro, comprou um carro, não precisa comprar o carro. Agora você vai receber também responsabilidade. Você tem um carro, vai ter que pagar o emplacamento todo ano, vai ter que dar manutenção. Não é só ter o carro, é o que vem depois, as responsabilidades que são atribuídas após você receber algo. E não é diferente. Você, eu sou filho de Deus. Nós somos filhos de Deus por adoção. Recebemos todos os direitos de filho. E junto com os direitos de filhos vem também a obrigação, o compromisso com a palavra. Por isso, o dízimo como está lá em Malaquias, trazer os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa. Continua a igreja, Cristo constitui a igreja, os tempos continuam. Os tempos é o concreto, o lugar onde todos vão vir para o momento de encontro, para ouvir a palavra de Deus, estarmos ali reunidos. E o templo precisa de manutenção, o templo paga luz, né, água, tem os seus impostos, e também aqueles que foram separados para cuidar e também para transmitir a palavra do Senhor. Isto não mudou. Então, se você pensa erroneamente, estou na graça, não tenho mais compromisso com isso aí, só dou a oferta conforme o meu coração, é questão de parar, interpretar a Bíblia sobre oração e ver o que realmente Deus manda. E Jesus Cristo falou que ele não veio revogar a lei. E muito pelo contrário, ele veio cumprir tudo que estava escrito.
E nós vimos aqui em Mateus capítulo 5, versículo 17, onde ele está escrito: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem o i ou o tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. O próprio Jesus obedeceu, deu exemplo. E aquilo que era impossível ao homem cumprir, ele fez em nosso lugar. Naquela cruz tudo foi consumado. Vem a nova aliança, Jesus Cristo faz, e você vê também, conforme as cartas de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 29, está escrito: e agora que somos de Cristo, somos os verdadeiros descendentes de Abraão, e todas as promessas que Deus fez a ele pertencem a nós. E se então somos filhos de Abraão, aos filhos de Abraão foi dada a ordem de contribuir com o dízimo, que é para o sustento da casa do Senhor. Então somos filhos de Abraão, herdamos também isso por intermédio de Jesus Cristo, o compromisso continua, não sai não. Então o problema da igreja com questão do dízimo é porque nós que entramos agora, fomos Deus, Jesus Cristo, naquela cruz, quando abriu as portas, abriu a igreja, e todo aquele que crê nesse sacrifício agora é chamado Filho de Deus, entramos, devemos tomar conhecimento do que a palavra do Senhor diz. E o dízimo é algo pertinente, é também uma forma de adoração. Deus não precisa do meu dinheiro, nem do seu dinheiro, que Ele é dono de todo o ouro e toda a prata. Tudo Ele fez, tudo Ele criou. Ele não precisa de cara feia sua, esmola, má vontade, tem que levar o dízimo, tem que levar. Se você não tem no seu coração essa alegria de contribuir, não leve, fique com o seu dinheiro guardado. Porque Ele fala: fazei prova de mim. Ou você dar com alegria, ou fique com o seu dinheirinho guardado e veja o que você faz com o seu dinheiro, com Deus presente, e o que você vai fazer com muito para o que lhe parece sem a presença de Deus. E se muitos falam: vocês têm que levar o dízimo porque vocês estão roubando ao Senhor, e quem rouba ao Senhor vai para o inferno. Isso também é uma explicação falsa, não está nas Escrituras, porque a salvação não é comprada. Não é por obras que você é salvo, não é porque você dá o dízimo, que você fala: não, dou o dízimo e pronto, já sou bacaninha. Não, não. A salvação é pela graça infinita de Jesus Cristo, foi pela graça e pelo amor de Deus que nós somos salvos. E todo aquele que o Pai, por amor, entregou a Jesus Cristo, para aquele sacrifício na cruz, fomos salvos. Ele falou: todo aquele que o Pai me entregou, nenhum eu deixei escapar. Então, está escrito nas nossas Escrituras: Deus ama a quem dá com alegria. À medida que você vai estudando a palavra de Deus, vai tomando conhecimento, e se você realmente é um filho de Deus, você vai ter prazer em contribuir, você vai ter alegria em ver a palavra de Deus ser divulgada, porque é uma ordem que Jesus Cristo dá. Ide a todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, independente de etnias que seja lá, a todos levai a palavra. Leva essa palavra de libertação, que só Jesus Cristo teve o poder naquela cruz sobre a morte. Porque está escrito que o salário do pecado é a morte. E Jesus naquela cruz, ao morrer e ressuscitar, ele garantiu vida eterna para todos nós. Aquilo que o homem quebrou no início, Jesus Cristo veio e no seu lugar foi morto, ressuscitou. E ele prometeu: todo aquele que morrer em mim, quando voltar para buscar a minha igreja,
ressuscitarão e estarão novamente comigo. Por isso, o que se considera cristão, cristão não é religião. Ser cristão é uma mudança de postura. Todo aquele que se diz que é cristão tem essa esperança. Quando um parente seu morre, ele fala, poxa, graças ao sacrifício de Jesus Cristo, eu vou vê-lo novamente, porque é uma promessa de Jesus. E Jesus não mente. Tudo aquilo que ele prometeu, ele cumpriu e cumprirá as suas promessas. Ele foi o primeiro a vencer a morte. E todos que estão nele receberam também esse dom, a vida eterna. Mesmo que morram, se nós chegarmos a morrer, e se não estivermos vivos quando ele vier buscar a sua igreja, primeiro está escrito, primeiro os sepulcros vão se abrir, e os mortos em Cristo ressuscitarão, e os que estiverem vivos terão seus corpos transformados, e juntos então subiremos até as nuvens para o encontro do noivo com a noiva, onde Jesus Cristo vem buscar a sua igreja. É isso que Jesus Cristo promete. E o que ele quer de você? Obediência. Ele não quer seu dinheiro, sua cara feia, sua resmungação. Ele quer só obediência, compromisso com a sua palavra, mudança. E todos nós, quando aceitamos a Jesus Cristo como nosso verdadeiro e único Salvador, assumimos esse compromisso. E durante a nossa vida é um eterno aprendizado. Cada vez mais vamos aprendendo sobre a vontade do Pai. E vamos errar muitas vezes, tenho certeza. Não existe homem perfeito na terra, por melhor que seja. Nós vamos cada vez mais aprendendo com Ele, vamos errando, mas temos um Pai justo, que quando nós erramos e o Espírito Santo nos incomoda que estamos errados, nós pedimos perdão a Deus em nome de Jesus Cristo. E já está perdoado. Está escrito que Deus é justo e fiel para perdoar os nossos pecados. Justo, justiça, como Rei dos reis, a justiça ele aplica. Por quê? Jesus Cristo naquela cruz morreu, pagou o preço. E nós não podemos ser condenados duas vezes. Uma vez Jesus Cristo pagou, quando nós erramos pedindo perdão, Jesus Cristo fala, não, isso aqui foi meu, tu me deste, Pai. Isso aqui já foi perdoado. Então, não há nada, nenhuma acusação contra ele. E Deus, por sua justiça, certo, não nos impõe a maldição. Porque Jesus Cristo, em nosso lugar, morreu naquela cruz para que nós pudéssemos ser salvos. Então, o que é o dízimo e o que é a oferta? O dízimo é a 10ª parte daquilo que nós recebemos. E nós devolvemos. Eu não dou o dízimo, eu devolvo. O cristão devolve, certo, o seu dízimo. E vai levar. Porque a igreja, como órgão, ela vai ter as suas responsabilidades sociais de levar a palavra de Deus. E isso ela faz um planejamento com aquilo que ela conta com o dízimo. A oferta é algo a mais de gratidão a Deus que você está dando. A igreja não vai contar só com as ofertas, vai contar com o dízimo. O dízimo é o correto, a oferta é o algo a mais. Você contribui conforme o seu coração. Mas eu vou dar o dízimo a uma casa de caridade? Não. Você dá o seu dízimo aonde você frequenta. Você leva o seu dízimo aonde você é abençoado espiritualmente. Ninguém abastece o seu carro no posto da Petrobras e vai pagar a conta no posto da Shell. Então, no local onde você frequenta, local onde você está, recebendo a bênção de Deus, ouvindo a sua palavra, é aí que você leva o seu dízimo. E as ofertas? A oferta sua de gratidão você leva aonde você quiser. A ajudar outras pessoas, a levar a comunidades, a própria igreja. E toda igreja que é bem estruturada, ela tem justamente suas divisões, os seus órgãos para fazer isto. Se o povo for obediente ao Senhor e der realmente, com fidelidade, os seus dízimos e ofertas,
A igreja não precisa ficar fazendo bazar para poder levantar dinheiro para fazer aquilo, não precisa ficar vendendo bolinho para poder levantar dinheiro para fazer aquilo, não. Porque o Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas, já disse qual é o procedimento que os seus filhos precisam ter para que não falte mantimentos na sua casa. Tudo já está arrumado. Agora, devido à dureza dos corações, e as pessoas, por falta de entendimento, e o próprio Jesus Cristo já falou, aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração. E muitas vezes, pela sabedoria do coração, o cara fica preso ali, ou fica levando, dizendo que está levando as coisas pela metade. Deus sabe fazer conta. Não queira enganar Deus, não. Você não enrola Deus, pode enrolar o homem. Mas Deus sabe fazer conta, Deus sabe que você ganha. E se você trabalha e ganha isso, porque Deus está permitindo. Não feche as portas. Também não venha como muitas igrejas aí anunciam aí. Dê o dízimo, você vai dar o dízimo, vai ganhar um carro, vai ganhar uma casa. Olhe, o dízimo não é caderneta de poupança, o dízimo não é bolsa de valores. Isso também é uma maneira errada de pregar a palavra do Senhor. O dízimo tem uma finalidade. E a finalidade de que não falte mantimento na sua casa. E do dízimo dos dízimos que a igreja recebe, ela faz suas ações sociais, pessoas necessitadas, missionários que vão sair onde você não vai divulgar a palavra do Senhor, precisam ser sustentados as missões. É para isso que o dízimo é utilizado. E toda igreja que tem um compromisso verdadeiro com Deus, ela dá informação aos seus fiéis. Qual o destino do dinheiro que foi dado? É um dever seu saber, se você contribuiu. E não se baseie pelos homens. Porque a igreja tal fez isso, a igreja tal fez aquilo ali. A igreja é de Jesus Cristo. Se administrar um mau dinheiro, que quem fez isso se entenda com Deus no final. A igreja é de Jesus Cristo. Não está escrito na Bíblia, a dominação tal que será salva, só a dominação tal que será salva. Serão salvos os filhos de Deus, a igreja de Jesus. Esses são os salvos. E se você é salvo, você tem um compromisso com Deus. Não se espelhe pelos homens. O nosso espelho, o nosso direcionamento é a cruz de Cristo. Vamos olhar para Cristo e ser obediente a Ele, fazer aquilo que Ele manda fazer. Aí sim, as bênçãos dele descerão sobre nós sem medidas, porque é o que Ele promete. Desde o Antigo Testamento, Deus falou a Samuel: olhe, tudo que vocês estão fazendo aí, esses incensos para mim, essa adoração, não serve de nada. Eu abomino tudo isso, porque o principal vocês não estão fazendo, a obediência. Quer agradar a Deus? Obedeça. Seja um filho obediente. Seja um filho que tenha compromisso com o Pai. Seja um filho que se alegre em estar obedecendo e fazendo a vontade do Pai. E aí muitos às vezes falam: por que as minhas orações não são atendidas? Jesus Cristo, você abrir no Novo Testamento, lá em João capítulo 15, e ler atentamente, refletindo bem isso aí, você vai ver o que Jesus vai dizer. Ele dando conselho aos seus discípulos, ele fala: olhe, eu sou seu amigo, porque tudo que o Pai me falou, eu falei para vocês. E Jesus aí vai pegar, tornar a repetir com eles qual deve ser o procedimento. E ao final Jesus vai falar: vocês até agora nunca pediram nada ao Pai. Peçam e vejam se não serão atendidos. Então Jesus coloca a prova: peça e veja se serão atendidos. Tudo aquilo que pedires em meu nome, crendo, vocês receberão. Mas não é só pedir por pedir. Primeiro eu tenho que fazer o quê? Ter a paz da obediência. O que é que Deus quer de mim? Como é que eu estou agindo? Se você vê que
está em discrepância com a palavra, peça a Deus, ore a Deus, Pai, eu não estou andando conforme a tua vontade. Tem misericórdia de mim, Senhor, e me ajuda a endireitar os meus caminhos. Peça a Deus, ore a Ele, isso que Ele quer. E cada vez mais que você for lendo a sua palavra, tomando conhecimento, entrando em oração, Deus estará sempre com você e você vai ver como você será abençoado. E aí eu digo a você, faça a prova, porque a Bíblia não mente, Deus não mente. Está escrito, fazei prova de mim. Tem muitos que têm dinheiro de sobra, não sabem nem o que fazer, mas não tem alegria no seu coração, não tem felicidade no seu coração, porque muitas coisas o dinheiro não pode comprar. O dinheiro não compra amor. E só quem pode dar essa paz, esta alegria de você usufruir com alegria o que você tem, só Jesus. Entrega teu caminho ao Senhor, confiai nele e o mais tudo ele fará. E que a palavra do Senhor esteja a cada momento com vocês, durante a semana, reflitam nessas verdades, leiam a Bíblia, procure conhecer mais quem é este Deus Todo-Poderoso. Se aproxime de Deus, que Ele se aproximará de você. Que o Senhor os abençoe. Amém.